Torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. A partir de agora a gente analisa uma informação que foi repassada nesta noite sobre dois jogadores experientes do Náutico que serão avaliados pelo novo departamento de futebol pelas suas permanências em 2023. Jogadores que chegaram a ser questionados pela torcida na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora, com a chegada de Rodolfo Moreira, com a chegada de Léo Portela e outros integrantes que farão parte dessa diretoria de futebol, vão analisar as permanências de Souza e de Vitor Ferraz, dois experientes jogadores que estiveram neste elenco da disputa da segundona, mas que agora o Náutico entra num outro contexto esportivo, um outro contexto financeiro, e a partir de agora a gente analisa se vale a pena ou não continuar com esses dois atletas pensando na temporada 2023. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Inicialmente, a gente traz destaque sobre Vitor Ferraz. A gente analisa o lado esportivo e o lado financeiro. Vitor Ferraz foi um cara que, quando chegou ao Náutico, a primeira coisa que ele fez foi se adequar ao lado financeiro alvirrubro. Hoje, Vitor Ferraz não é um peso financeiro para o Náutico. Não tem um dos grandes salários, se levarmos em consideração o próprio Souza. Um jogador que fez 31 partidas com a camisa do Timbu, 2 gols anotados, uma assistência, um atleta que atua tanto como lateral, como também pode jogar um pouco mais por dentro. Dado Cavalcante sabe a forma de colocar Vitor Ferraz em campo. Só que a coletiva concedida por Dado Cavalcante nesta quinta-feira, ela foi esclarecedora, né? Foram 23 minutos de um técnico lúcido, de um técnico que sabe o que quer para o ano que vem. E ele detalhou uma frase que ficou clara para o torcedor do Náutico, né, pensando na formação deste elenco para a próxima temporada. O Náutico vai precisar de jogadores que corram os 90 minutos. Será que o Vitor Ferraz se encaixa nesse perfil? Será que a Série C é uma competição de um jogador técnico como o Vitor Ferraz, de pouca intensidade? A competição vai exigir esse lado físico um pouco mais vibrante, um pouco mais latente, para que o Náutico possa ter uma equipe corredora em campo, uma equipe que se dispõe mais em campo. Será que Vitor Ferraz se encaixa nesse perfil? Eu particularmente acredito que não. É um jogador mais técnico, é um jogador de um jogo mais cadenciado, e a Série C não tem esse tipo de característica. Embora seja um atleta que se encaixe no perfil que Dado Cavalcante talvez queira para a sua equipe. Eu particularmente não continuaria com o jogador, mas levando em conta o lado financeiro, nada mal ter uma liderança como o Vitor Ferraz, né? Mas apenas o Vitor Ferraz. Porque se levarmos em conta Souza, hoje, né, se aproximando aí dos seus 35 anos de idade, um jogador que não exerce múltiplas funções em campo, é um segundo volante, ele não se encaixa no que foi dito por Dado Cavalcante mais cedo. Dessa questão da correria, a gente viu inúmeras partidas que Souza deixou o jogo na metade do segundo tempo, no intervalo, ou até mesmo entrou no jogo durante a etapa final, durante o intervalo. Então, de fato, não é um cara que vai suportar os 90 minutos. E já levou muitas críticas por parte do torcedor devido às suas atuações. Foram atuações abaixo daquilo que se esperava da contratação feita, né, de um jogador que até então estava fora do país, que chegou o Náutico cercado, né, de uma surpresa que ele pudesse gerar em seu futebol, mas acabou não acontecendo, acabou não fluindo. Foram 16 jogos, apenas um gol anotado, muitos erros de passe, muitos erros de posicionamento. Em alguns momentos o torcedor questionou Souza pela falta de vontade em algumas das situações, e uma posição com a qual o Náutico vai precisar se reforçar.
eu não enxergo hoje Souza dentro dessa característica de jogo que o Náutico tem que obter com a formação de seu plantel, pensando na terceira divisão. Anderson, mas tem um pernambucano no meio, tem a Copa do Nordeste, tem a disputa da Copa do Brasil, ok. Mas a cereja do bolo é o Náutico, no ano que vem, trabalhar para sair da Série C, para voltar à segunda. Acredito que esse seja o grande objetivo do Náutico, né, depois desse descenso fatídico, doído, mas que precisa ser trabalhado. Não à toa a diretoria agora vendo, né, que a análise de desempenho é um departamento fundamental para quem quer profissionalizar o futebol. E o lado financeiro também. A gente falou do lado financeiro do Vitor Ferraz, que pelo que a gente compara com Souza, com Jean Carlos, com o próprio Chiesa, jogadores ditos como os medalhões desse elenco, o peso de Souza na folha salarial do Náutico inicial para 2023, ele é brutal. Porque o Souza hoje ganha em média no Náutico 60 mil. O Náutico planeja pagar de folha salarial no início de uma temporada 400 mil. Como ele diminuiria os seus vencimentos para continuar no clube? Qual o custo-benefício disso? Será que vale a pena você, quem sabe, diminuir pela metade, ter 30 mil reais de salário para Souza e continuar com um jogador que talvez não venha a render? Então tudo isso precisa ser debatido, não levando apenas a parte esportiva para a decisão final, se o jogador permanece ou não no Clube Náutico Capibaribe. A minha opinião é clara, torcedor já entendeu o recado que eu quis passar. Eu, particularmente, não continuaria com os dois jogadores e buscaria uma reformulação. Se for para ficar com o Vitor Ferraz em detrimento ao Souza, que se adeque à parte financeira, um jogador que pode, quem sabe, né, ser uma das lideranças desta equipe, até mesmo pela forma como ele chegou ao Náutico, né, deixando de lado algumas vaidades e buscando o próprio Náutico, ele que contactou o Náutico para fechar o seu contrato. Já no caso do Souza, é uma situação mais complicada, porque é um atleta que já dentro de campo não vem rendendo, e isso pode ser um peso financeiro do Náutico pensando numa disputa de terceira divisão. E logicamente que eu vou querer a opinião do torcedor alvirrubro. Vale a pena manter esses dois jogadores? Ficaria com um ou com o outro não? Quais seriam as opções para essa função na lateral direita e também no meio de campo? Observando, obviamente, né, que Souza não é esse jogador tão eclético, né, em várias partes do campo. Tem a técnica igual ao Vitor Ferraz, mas o Vitor Ferraz se dispõe em outras partes das quatro linhas, podendo servir ao Náutico em N oportunidades, né, de um jogador que pode aí ser de múltiplas funções dentro de um jogo. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e vem com a gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!